Senhor, a gente te agradece, Pai. Te agradece porque o teu reino é repleto de faces diferentes e a gente pode já viver isso aqui e agora. Crianças vindo louvar teu nome, aprender sobre quem tu és, adultos também fazendo o mesmo. E que agora seja assim, Pai. Que o Senhor leve essas crianças junto com toda essa equipe, que o teu amor, a tua palavra, coloque uma semente no coração dessas crianças, Pai. E que através dessa semente a gente possa ver também frutos do teu reino, Senhor. E o mesmo eu clamo, Pai, pela vida do Ayrton, que o teu Santo Espírito, Pai, possa inundar o coração do Ayrton agora. Com certeza tu já trabalhou a semana inteira na vida dele, preparando aquilo que ele está para compartilhar com a gente. E que o teu Santo Espírito, Senhor, faça dos lábios dele, Pai, uma bênção. Que o teu Santo Espírito, Pai, faça da mente do Ayrton e do coração do Ayrton agora um instrumento, Pai, de transformação, um instrumento que vai penetrar os nossos corações, nossas mentes também, Senhor amado, para que assim, Pai, a gente possa, enquanto corpo, caminhar cada vez mais, Pai, conforme Tu que é a cabeça, Senhor, na Tua direção. Por isso entregamos tudo agora em Tuas mãos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós. Eu, na medida que escutava aí o coral, fui lembrando de algumas coisas e eu sei que o que eu vou fazer aqui agora, a minha sogra não vai gostar. Mas da última vez a brincadeira era por causa de paletó e de terno, vocês lembram, né, no coral? E hoje eu não correspondi, certo? Mas a coisa é mais séria, mais profunda, é mais bonita. Que preciosidade é quando as pessoas podem louvar a Deus apesar das circunstâncias. Quando tem dores. E que mesmo assim, isso está em primeiro lugar. E não é só com relação à ULA, eu sei, a gente tem acompanhado também o caso Nelson, a Tere, que preciosidade, que testemunho vocês dão. Graças a Deus pelo testemunho de vocês. Isso é uma lição para todos nós. No mais, já faz algum tempo que eu não venho aqui, então eu sei, o pessoal pergunta, eu preciso dizer algumas coisas naquilo que eu estou envolvido, né? E eu posso sim compartilhar, no caso tanto da Monte Moriá quanto da comunidade Vivenda. E no caso da Moriá, nós estamos assim num clima de expectativa em função de algo que está acontecendo. Teve muita ajuda do Sandro, também do Eduardo e outros aqui da comunidade, para a gente poder ter o curso Alfa lá na comunidade Monte Moriá, essa comunidade que tem experimentado uma mudança bastante grande, em função também do contexto daquela região, e assim a possibilidade também de a gente alcançar outras pessoas. E o Alfa é isso, vocês sabem, a Redentor tem essa experiência, e a gente ficou meio preocupado porque depois de um programa tradicional na comunidade, a Noite de Sopas, esse ano a gente teve pouca gente na Noite de Sopas porque caiu num dia que estava um calor medonho. E aí acho que o pessoal ficou meio assim, tomar sopa num dia desses, né? Mas mesmo assim, mesmo começando com um grupo pequeno, a gente viu outras pessoas se integrando, também pessoas de fora. E agora a gente tem que dizer, bem, agora o grupo é esse, né? E nós vamos seguir avante. Então a gente está nessa expectativa e também com essa alegria, porque em cada encontro Deus tem falado de uma forma impressionante, de coisas assim que a gente não imaginava, não planejava, graças a Deus por isso. Com relação à Vivenda, dois fatos assim que eu queria compartilhar com vocês, interessantes, muito interessantes, porque eu estava numa expectativa com o dia de hoje,
com o encontro de hoje de manhã. A gente reúne sempre aos domingos de manhã, e a minha expectativa era com um casal que estava se aproximando dos nossos encontros, do pessoal, e é assim de que isso aconteceu aí na virada do ano, mas eu sei que teve um momento, uma mensagem que incomodou especialmente a ele que é um japonês, e aconteceu de que eu vi que ele estava incomodado com isso, e eu vi também que eles se afastaram, e foi por alguns meses. Aí, quando foi no domingo passado, ele apareceu, ele e a esposa. Ela trabalha com pesquisa de materiais de isolamento térmico, e apareceram. A gente ficou muito contente, e disseram: mas nós vamos voltar de novo. E hoje foram de novo, e já pediram para participar de um pequeno grupo. Então, são gestos, são passos, são decisões tão importantes que a gente fica, cheio de alegria. Um outro caso ainda, esse aconteceu 2 semanas atrás. A gente reúne no hotel lá em Santa Felicidade, e foi assim de que, de repente, a gente viu que entrou na sala uma mulher, uma outra mulher mais jovem, e também 2 crianças. E quando vê, eles já foram dizendo de que eles estavam ali, hospedados no hotel, e tinham vindo porque os pais tinham completado 50 anos de casados, e comemoraram as bodas aqui em Curitiba, por causa da família, da filha e etc. 50 anos. Não é uma data tão comum assim, mas foi bonito deles compartilharem esse momento de tanta alegria. Logo depois chegou o marido, então, dessa senhora, e aí eles disseram: mas nós íamos saindo do hotel hoje, mas a gente estava saindo muito triste, porque no dia de ontem, quando aconteceu essa festa dos 50 anos, também aconteceu de que eu perdi meu melhor amigo. E eles, quando ouviram a gente cantando lá, disseram: mas isso aqui, sabe, foram atrás. E chegaram, e aquele foi um tempo, um pessoal lá do interior de São Paulo. Talvez a gente nunca mais os veja, mas que preciosidade é poder, nessas horas, estar junto. E tem esse misto de sentimentos, como acontece assim, que a gente ouviu aqui no coral, quando tem essa alegria de a gente poder cantar hinos ou musiquinhas é pejorativo, quem sabe, mas daquilo que lembra a nossa infância, mas ao mesmo tempo, a gente sabe que convive com as coisas que são mais difíceis do dia a dia. E eu vou chegar ao assunto de hoje. O assunto de hoje não é fácil, não é algo tranquilo, mas a Elisana já deu uma introdução nesse momento da confissão de pecados. Eu quero falar disso, quero falar desse momento que a gente vive. O momento que a gente vive, eu coloquei desse jeito assim, navegando através do caos em uma era de confusão moral. E eu começo já fazendo uma pergunta. A pergunta é essa: por que falar de pecado em uma sociedade que considera esse assunto arcaico e ultrapassado? Faz sentido isso, a gente falar de pecado, afinal de contas? Eu não sei como é que é com vocês, mas a gente pode dizer, como cristãos, a gente pode dizer, sim, faz sentido. Porque o pecado é muito mais do que um conceito moral. É muito mais do que os nossos erros, do que os nossos deslizes. A gente ouve falar seguido disso, de que, pecado é entendido como uma falha. A gente vai minimizando essas coisas, e quem sabe até a gente vai deslocando essas questões pendentes,
que tem a ver com o pecado, a gente vai deslocando isso e fazendo com que seja tratado apenas um ambiente religioso, passa a ser uma categoria religiosa. Quando muito, porque eu acho que muitas vezes nem na igreja se fala desse assunto. Ou quem sabe, se fala de forma, de novo, bastante amena. Mas se a gente escuta ou se a gente lê alguma coisa do Tim Keller, ele já vai dizer algo bem diferente. Ele vai falar de pecado como vício, ele vai falar de pecado como crime, ele vai falar de pecado como uma idolatria, que está em todos nós. A gente logo pensa na idolatria como sendo aquela adoração a uma imagem, e parece que isso está tão distante da gente, mas não é assim. O pecado está na raiz de todos os problemas humanos. A expressão que eu quero retomar aqui hoje também é essa dos 7 pecados capitais. Não é muito usado entre nós, mas é interessante porque é uma expressão antiga, já lá do século IV, logo depois de Cristo, mas essa expressão de pecados capitais, ela serve para, digamos assim, descrever esses comportamentos básicos da transgressão e que acabam gerando outros pecados. Quer dizer, não se limita a esses 7, mas do que afinal de contas a gente está falando? A gente está falando de pecados que são a soberba, a cobiça, a ira, a avareza, a preguiça, a gula e a libertinagem. Ou seja, de outro jeito dizendo, o orgulho, a inveja, a raiva, a relação doentia com o dinheiro, a falta de vontade de fazer algo, a glutonaria e a libertinagem. Se você ainda não entendeu, aqui está um retrato do nosso problema, de quem nós somos, das coisas que a gente está se batendo. E tem uma versão de um líder religioso reconhecido, indiano, Mahatma Gandhi, ele diz assim, ele diz, é política sem princípios, é riqueza sem trabalho, é comércio sem moralidade, é prazeres sem consciência, é educação sem caráter, é ciência sem humanidade, é culto sem sacrifício. Eu disse antes que essa lista dos pecados, ela não se restringe a esses 7 pecados, ditos pecados capitais, mas ela vai muito mais longe, e ela fala daquilo que está no centro da nossa vontade, da natureza humana, e daí vai se multiplicando, vai gerando outros pecados. E acaba também manifestando um pouco desse que é o caos da nossa vida, e de uma confusão moral que existe por aí. Eu gosto de exemplos, e vamos citar alguns desses que estão na cultura por aí, para a gente entender do que a gente está falando. Porque quem sabe até o que acontece na cultura faz a gente entender melhor. Veja o que diz um dos coreógrafos da Madonna. Madonna me disse para quebrar todas as regras possíveis e imagináveis. E quando essa parte estivesse pronta, deveria criar outras regras para quebrá-las de novo. Não sobra princípio nenhum, não tem moral nenhuma, não tem ética. Para mim, a moralidade é que nem a saúde. A gente fala mais da saúde quando justamente está faltando saúde, quando tem alguma doença que está pegando. Quando a gente escuta por aí o pessoal falar cada vez mais de moralidade, pode crer que tem algum problema nessa área. E também qual é a compreensão que se tem de uma vida, de uma moral melhor. Deixa eu fazer uma outra citação. Já dos tempos, hoje em dia já não é mais referência, mas nos tempos da MTV, já se anunciava, olha só,
um princípio, uma linha. Um pouco de libertinagem, de orgulho, de preguiça e de glutonaria, com moderação, são diversão. E é esse pouco que faz o seu coração continuar batendo. Dificilmente questões como a hipocrisia, a autoilusão, o egoísmo e a crueldade vêm à tona. Essas coisas não se trata. Mas, se a gente vai olhar um pouco mais de perto, o que a gente vai ver? A gente vai ver que o lugar da inveja na política, vai ver que está aí. Da avareza na economia. A gente vai ver a crueldade que vem à tona. A gente vai ver a libertinagem na indústria da moda e da violência no comércio, do entretenimento, e que essas coisas são tidas como normais. E elas são abafadas, ou elas são minimizadas. Então, gente, se essa é a situação, pense agora como é que nós estamos diante de uma eleição. Quais são os candidatos de direita ou de esquerda que são humildes, que são fiéis, que são idôneos e de moral elevada, em tempos de cadeirada? E não é só aqui no Brasil. Nos Estados Unidos está do mesmo jeito. Sabe, tentar navegar nessa época, nesse meio, nessa situação de caos moral, é como andar pela cidade de São Paulo com todos os semáforos em amarelo piscando. E mais, me parece que muitas vezes, quando a gente fala de ética, eu não sei se você tem percebido e prestado atenção nisso, mas muitas vezes é uma ética preventiva. Do que eu estou falando? É uma ética para não ser pego com a mão na massa, no erro, na transgressão. É para se precaver. Não é uma ética de princípios, de base, de fundamento, um fundamento que tem fundamento. Não querer ser apanhado e não ser exposto pela imprensa. Essa é ética preventiva. Então, o que acontece? A pergunta que vem por aí é a pergunta: tá, o que eu devo fazer? Eu diria, a pergunta já está errada. A pergunta para a gente, como cristãos, o que eu devo ser? Quem eu devo ser? Não simplesmente por uma questão de aparência, do que eu faço ou do que eu não faço. Que tipo de pessoa eu preciso ser? Dessa perspectiva, ser moral não é só aprender o que é certo, é muito mais. Porque senão até os psicopatas têm noção de certo e errado. Mas, não sendo solidários com as pessoas à sua volta ou com a sociedade de uma forma geral, eles não se importam de fazer o bem. E aí tem uma questão aqui, a questão é que a gente vê cada vez menos pessoas sabendo o que fazer, porque também a ciência está num beco sem saída com relação à moral. E não sabe definir muito bem. Se você ainda não pegou, não captou a seriedade da coisa, eu queria compartilhar com vocês, na verdade é um vídeo, mas antes de passar esse vídeo, deixa eu narrar
o que é dito nesse vídeo? De gente famosa. Um vídeo recente. Um vídeo de alcance mundial. Preste bem atenção, diz assim, olha só, sou uma pessoa má. Diga-me, sou? Sou obstinado. Sou enganador. Sou obcecado. Sou egoísta. Isso me torna uma pessoa má? Sou uma pessoa má? Sou. Não tenho empatia. Não respeito você. Nunca estou satisfeito. Tenho uma obsessão por poder. Sou barulhento. Sou uma pessoa má? Diga-me, sou? Sou irracional. Não tenho remorso. Não tenho senso de compaixão. Sou delirante. Sou maníaco. Você acha que sou uma pessoa má? Acho que sou melhor que todo mundo. Quero pegar o que é seu e nunca devolver. O que é meu, e o que é seu, é meu. Quer ver o vídeo? Sou uma pessoa má. Me diga, eu sou obstinado, sou enganador, sou obsessivo, sou egoísta. Isso me faz uma pessoa má? Eu sou uma má pessoa. Eu sou. Tenho uma obsessão Eu sou irracional, tenho zero mais ou menos. Não tenho compaixão. Sou delirante, sou maníaco. O que é meu, e o que é seu, é meu. Uma pessoa má, me diga, sou. Isso me faz uma pessoa má. Me diga, isso faz. É chocante, né? Eu não sei como é que é a reação de vocês, mas está aí. Uma propaganda da Nike, que envolve gente tipo Mbappé, o LeBron James, Vini Júnior, Serena Williams, Cristiano Ronaldo, e por aí vai. Se a gente tem uma visão superficial do pecado, do mal e do vício, vai correr um perigo tremendo. E eu diria assim, mas uma das características, eu disse isso antes, né? Uma das características da nossa geração é que a gente minimiza o pecado. E também uma noção exata do pecado. O conceito de vício parece que é uma coisa obsoleta, ultrapassada, cheira a mofo. Talvez alguns vão dizer, você não vem com esse papo, com essa conversa de novo, porque parece ridículo. Mas tem um número cada vez mais crescente de pessoas sem capacidade de controlar os seus impulsos físicos e psicológicos. E aí me deparei com uma palavra de um filósofo francês, o Denis Diderot, e ele diz assim, a prosperidade desmascara os vícios, a adversidade... A adversidade revela as virtudes. Interessante essa palavra. Eu digo de novo, a prosperidade desmascara os vícios,
A adversidade revela as virtudes. Quando eu falei antes de dores, em meio às adversidades, tem virtude que vai crescendo. Mas quando a gente está em prosperidade, precisa olhar para si mesmo, porque é fácil cair em alguns desses vícios. É interessante, porque na cultura grega e na cultura romana, eles enfatizavam muito a questão das virtudes, enquanto que judeus e cristãos focam e entendem vícios e pecados como sendo a mesma coisa. Uma coisa única. É um conjunto. Mas, na perspectiva atual, o que se vê por aí é que a gente é irreverente com os vícios. A gente reduz a sua gravidade. E nós vamos nos dando licença para comer o que a gente deseja, para dormir com quem a gente quiser, para rebelar-se contra qualquer coisa que nos frustre, atacar qualquer pessoa que nos prejudique, ou que diga qualquer coisa que nos questione. E aí a gente vai esticando os limites da ética, daquilo que é certo. Tudo para a gente não ser descoberto. No mundo onde tem gente demais, falando alto demais, e o tempo todo, a Bíblia fala em silenciar. A Bíblia fala em olhar para dentro, em examinar-se a si mesmo. Por volta do ano 1000 antes de Cristo, teve um lance que me chama muita atenção, que Davi, quando estava entrando em Jerusalém, com aquela formação, com aquela representação, com aquela participação das 12 tribos que se reúnem para recebê-lo, ali fala de uma tribo que não era aquela maior, a mais conhecida, mas aí tem uma palavra bíblica que está em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, que me chama muita atenção e que eu diria tem tudo a ver com a gente, para os nossos tempos. Ali diz assim a palavra do Senhor: dos filhos de Issacar se apresentaram a Davi 200 homens, certamente aí mais mulheres, crianças, conhecedores do seu tempo, que discerniam e sabiam o que Israel deveria fazer. E todos os seus irmãos o seguiam. Eu repito, dos filhos de Issacar se apresentaram a Davi 200 homens, conhecedores do seu tempo, que discerniam e sabiam o que Israel deveria fazer. E todos os seus irmãos o seguiam. Um parênteses aqui. Também quando a gente lê sobre Davi, uma das coisas que chama muita atenção é que ele era um homem que sabia entender e servir a sua geração. Estava conectado com a sua geração. Não basta simplesmente sair criticando e mandando todo mundo para o inferno, porque nem é isso que Deus quer. Mas discernir, entender essas coisas que estão acontecendo. Para mim tem a ver com duas coisas. A primeira, examinavam e entendiam o seu tempo, a sua realidade. Entender os nossos dias. Nós precisamos entender os nossos dias. O que está passando de fato, no fundo do coração. E a segunda questão, sabiam o que fazer e como viver por causa da palavra de Deus. Olha só, não é uma petulância, não é de forma arrogante, mas eles sabiam, eles tinham a solução. Por causa da palavra de Deus. Além de conhecer essa verdade, eles tinham sabedoria para aplicar essa verdade, verdade aqui com letra maiúscula, para benefício de toda a nação.
Eu fico pensando assim, gente, a eleição desse ano não é para presidente, não é para governador, mas é para prefeito, também dos vereadores. Mas que palavra nós temos? Tem muito crente se deixando levar para a direita ou para a esquerda, perdendo a referência do Evangelho, porque o Evangelho leva a tiracolo. Gente, se nós somos crentes em Jesus, então o Evangelho em primeiro lugar. As outras coisas são coisas dos homens. Por que isso é tão importante, gente? Eu falei da política porque a gente vive, na verdade, não é só com relação à política. Vocês estão entendendo? Nós estamos entendendo. Nós vivemos numa época de confusão moral, de caos. E um dos problemas é que nós achamos que o problema está com os outros. Já dizia um humorista norte-americano, há mais de 100 anos atrás, olha só a brilhante conclusão que o Mark Twain, ele diz: nada precisa tanto de reforma do que os hábitos dos outros. Eu não sei se você é desse princípio, mas vira e mexe eu estou enrolado com isso. O problema são os outros. Por isso que a gente não avança, porque os outros não deixam. E a gente vai vendo esse show de horrores que está por aí. Se você ainda acha que essas coisas não estão enraizadas por aí, talvez você, depois dessa citação minha, vai dizer assim: caramba, tem que ir no culto para escutar uma referência dessas. Eu gosto de fazer citações, não por causa dos crentes, mas para fazer conexão com pessoas que não são da igreja, que não têm contato com o Evangelho. Então, que tal a gente escutar o Homer Simpson? Agora é demais, né? O Simpson diz assim na sua brilhante filosofia, ele diz: a minha culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Mas, falando sério, quantos de nós somos seguidores do Simpson? E vai espalhando a culpa para todo mundo, mas não é capaz de ter esse tempo de confissão, que seja de dentro para fora, de abrir o coração. Se nós realmente quisermos entender o mal, o melhor lugar para começar, mesmo que seja o mais difícil, é começar em si mesmo. É investigar o próprio coração. E aí, gente, a Bíblia tem um monte de passagens que vai nos estimular a isso. Ela, já lá no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 21, diz: o coração dos seres humanos é inclinado para o mal. E Jesus diz mais, Marcos capítulo 7, ele vai dizer assim: porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. A nossa cultura de pecado, acha que o pecado deixou de ser pecado, para virar uma doença ou uma falha moral. Perdeu-se a noção de verdade, de certo, de errado, e cada um tem a sua própria verdade.
O que era considerado depravado, de repente agora é elogiado. E assim por diante. Muitas vezes isso acontece e a gente vê. Mas eu quero dizer de novo, antes de perguntar qual é o comportamento, o que eu devo fazer, a questão diante de Deus é quem você quer ser. E a mudança que é possível, ela só vai realmente causar mudança quando acontece de dentro para fora. Quando é o Senhor que faz. Não é pela minha força, não é pela nossa capacidade, mas é se dispor para Deus, e Deus opera mudança. Ser moral não é apenas aprender aquilo que é certo, mas é tornar-se certo. Não somente aprender o que é bom, mas tornar-se bom. E isso, de novo, eu digo, não é resultado de um esforço nosso, é obra do Espírito de Deus. O que Ele faz em nós? Do mesmo jeito que Ele fez com Saulo, por 3 dias, sem poder ver, e assim poder ter essa experiência de mudança. Os vícios têm sua origem num amor doentio. A raiva é um amor deturpado, a preguiça é um amor que falhou, a avareza e a glutonaria são um amor excessivo por algumas coisas. Somente quando o amor de Deus rompe as barreiras e penetra no nosso interior, aí as mudanças vão acontecer. Aí é nova vida. Eu queria dizer assim, desse jeito, o amor de Deus é a superação de todos os pecados e é o centro de todas as virtudes. É nele que a gente pode ter nova vida. Muitas pessoas falam sobre fazer o bem, outras discutem sobre aquilo que é bom e o que não é, mas graças a Deus, existem outras que simplesmente fazem a primeira coisa, a maior, que é certa, é entregar-se a Deus. E não como uma experiência que tenha ficado no passado, uma conversão que a gente fica contando sempre de novo, aquela mesma história. Deus quer fazer, operar conversões na nossa vida todos os dias. Mudanças que fazem a nossa vida ser orientada a partir de Deus. Não do princípio do Simpson, nem da Nike, ou de qualquer outra coisa. Com certeza, a gente pode dizer que só Jesus salva. Graças a Deus por isso. Se você quiser, você pode de repente até entender assim, que dá para conversar, dá para seguir adiante nesse assunto, eu me disponho. Tem 2 formas, inclusive, já vou colocar aqui. E aí vocês podem conversar comigo. Uma delas é por uma leitura que está me impactando demais nesse sentido, mas também, não é concorrência para o culto aqui, nem de manhã, nem de noite, mas dá para a gente continuar essa conversa. Mas eu queria especialmente, que a gente tivesse um tempo de oração. Eu quero convidar que a gente se coloque de pé. Vamos orar. Senhor Jesus, Tu sabes o que se passa dentro do nosso coração. E a gente pode ficar chocado, assustado com as coisas que estão por aí, com a pregação desse mundo, que ignora, que diz que o pecado não existe, mas está fundado nele. E muitas vezes nós também não estamos muito distantes disso, especialmente quando a gente vai minimizando os estragos do pecado.
E a gente precisa, acima de tudo, da Tua misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Senhor, nos livra de tanta coisa que nos leva para longe de Ti. Senhor, nos aproxima de Ti, nos leva para perto de Ti, para que a gente tenha uma vida nova, que sejamos revitalizados, renovados a partir de dentro. Senhor, nós queremos e pedimos por uma vida santa. Não é pedir demais, essa é a Tua vontade. Senhor, faz novas todas as coisas em nós, para que a partir de dentro experimentemos uma comunhão mais íntima e mais próxima de Ti. Senhor Jesus, nós oramos em Teu nome, que assim seja, e que essa palavra, que essa exortação da Tua parte permaneça em nós, para que a gente não se iluda com as coisas desse mundo. Faze-nos viver a alegria do perdão. Faze-nos viver uma vida intensa contigo, a partir de Ti, e que isso possa refletir, que isso possa encontrar pessoas à nossa volta, muitas delas perdidas nos seus conceitos, perdidas nas suas atitudes, nos seus vícios, e que não me dão o direito de apontar o dedo, mas, Senhor, que com humildade nós sejamos usados por Ti para uma mudança a partir da confissão, da entrega, a partir de um renovo Teu. Assim eu oro, por isso Te agradeço, em nome de Jesus. Amém.